Nessas últimas semanas, nós vimos aí a entrega da segunda fase da reforma tributária. Sim, a primeira foi entregue e eu acho que o ponto mais polêmico, ou mais ou menos, vamos dizer assim, era a exclusão do JCP. E aí veio essa segunda fase e aí tornou a coisa um pouco mais polêmica ainda, porque nós vimos uma possível tributação dos dividendos, não somente das ações, mas também dos fundos imobiliários. E aí que muita gente ficou, caramba, será que faz sentido isso? Bom, antes da gente entender um pouquinho quais foram essas medidas, né, que foram apresentadas na proposta, eu acho que cabe a gente ressaltar que isso é uma proposta. E geralmente quando eles enviam ela para o Congresso, eles já enviam com uma certa gordurinha, porque sabem que a gente é campeão, né, em desidratar as reformas, então dificilmente elas são aprovadas como elas foram apresentadas ali no início, tá? Mas beleza, eu quero trazer um pouquinho sobre isso hoje, mas também sobre como algumas empresas podem ser afetadas na nossa bolsa de valores e principalmente os proventos que você recebe, tá? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Trademap, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo. E gente, acima de tudo isso eu queria dizer, já iniciamos o mês e a liga do mercado já começou. Pois é, vocês já podem participar da liga do Trademap, todos os links estão aqui na descrição, vocês podem escolher participar tanto da liga do Trademap, que é uma liga onde todas as pessoas conseguem entrar, e depois vocês podem escolher uma segunda liga, que pode ser a minha, estão todos convidados, mas também a liga do Murilo ou a liga do Lucas Pitmoney, beleza? Bom, pessoal, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre como vão funcionar essas medidas, ou pelo menos como foram apresentadas, porque como eu falei pra vocês, é uma proposta e pode ser que ela não seja aprovada lá no final, tá? Então, na primeira fase, foi falado sobre a exclusão dos JCPs, que são os juros sobre capital próprio. E aí, no primeiro momento, nós vimos que algumas empresas sofreram na bolsa de valores. Isso porque o JCP, ele consegue ser lançado como uma despesa no balanço das empresas. E aí, consequentemente, quando a empresa distribui os seus lucros através do JCP, ela consegue lançar isso como uma despesa e abater do lucro dela e, consequentemente, pagar menos imposto. Tudo isso surgiu lá na década de 90, na verdade ali em meados de 95, porque as empresas, diante de todo aquele cenário que a gente tinha de inflação muito alta, o recém-plano real sendo implantado, as empresas elas apuravam o seu lucro através do lucro reajustado, então a gente tinha um reajuste pela inflação. E aí quando eles acabaram com isso e passaram para apuração do lucro nominal, eles tentaram compensar um pouquinho, trazendo esse JCP que poderia ser compensado do lucro para que as empresas pudessem pagar menos impostos. Mas basicamente isso não é muito comum da gente ver em outros mercados. Então a gente vê que a gente tem aqui no Brasil e, por exemplo, na Estônia somente. Então isso é algo que eu acredito que realmente deve passar no final da reforma. Agora, trazendo para a questão dos dividendos, sim, nós vemos que vários outros países também tributam os dividendos, e aí eu sei que a gente sempre vai acabar entrando naquela discussão de tipo, poxa, Bea, mas e o retorno que esses países que tributam dividendos entregam para a população? Isso é uma outra conversa, isso é uma outra seara que a gente estaria entrando. Mas, de qualquer maneira, a proposta, ela tá dizendo que os nossos dividendos das ações serão tributados em 20%, salvo aquelas empresas que se enquadram como micro ou pequenas empresas e que você não receba mais de 20 mil reais de dividendos. Cabe ressaltar, né, gente, que as empresas da Bolsa de Valores como um todo, elas não são micro ou pequenas empresas, então provavelmente todos os dividendos que a gente vier a receber, eles serão tributados se passar dessa maneira como está na proposta. Outro ponto que eles trazem, talvez como uma contrapartida de tudo isso, seria a própria desoneração das empresas. Hoje o RPJ delas giram aí em torno de 25%, claro que tem mais alguns impostos, fazendo com que a carga tributária chegue a 34%, por exemplo. Mas o que eles querem fazer é reduzir regressivamente até 2023 esse IRPJ para 20%. Então as empresas estariam pagando 5% a menos de imposto até 2023, e aí eles levantaram um estudo que apontava o seguinte: para cada 1% que as empresas pagam imposto, se você tirar isso, você precisa compensar com 5% de imposto na pessoa física. Então por isso que a tributação dos dividendos está chegando aí
em torno de 20%, e é basicamente isso que a gente vai ter retido na fonte. Por um lado, se a gente olhar só esses dois pontos, a empresa ela vai estar pagando menos imposto, dependendo do que ela fizer com esse dinheiro, talvez ela consiga até entregar um resultado maior. Alguns estudos também já mostraram, algumas casas de análise já mostraram que o lucro, por exemplo, em 2023, por conta desse imposto, poderia sim ter um impacto aí de 3 a 6%. Então, consequentemente, se a gente tem esse impacto do lado da empresa, talvez o quanto a gente vai receber de dividendos em si, ele nem seja tão pequeno assim ou não diminua tanto quanto a gente está vendo hoje. A única questão que a gente precisa ficar atento é a questão do JCP, que elas não poderão mais abater então dos seus balanços, né, em si. Então isso sim poderia trazer um certo impacto para as empresas que utilizam principalmente muito JCPs para distribuir os seus proventos. Quando a gente olha as empresas que mais fazem isso, nós temos os bancos. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, o Itaú, ele distribui aí seus dividendos praticamente todos os meses, e a maior parte desses proventos, que eu falei dividendos, mas são os proventos, eles acabam sendo pagos em forma de JCP. Então, esta é uma empresa que com certeza ela pode ter aí um certo impacto se realmente for aprovada a exclusão do JCP e também a própria tributação dos dividendos. Aqui a gente traz também um exemplo, só para vocês entenderem, da própria B3, que ela, em compensação, distribui mais dividendos do que JCPs. Então ela teria um impacto menor com essa exclusão do JCP, mas sim, nós podemos contar que esses quase 6% de dividend yield poderiam ter aí um certo impacto por conta dos 20%, dependendo de como vai funcionar essa questão do IRPJ e se ela efetivamente vai conseguir fazer sobrar mais dinheiro do lado dela para distribuir mais depois. Uma coisa que acontece muito em outros mercados lá fora é a própria questão da recompra de ações. Então, se você tem essa tributação dos dividendos, muitas empresas elas decidem talvez não distribuir mais tantos proventos, mas elas fazem a recompra de ações. Quando elas fazem a recompra de ações, essas ações vão para a tesouraria, você tem menos ações circulando no mercado e, consequentemente, quando você vai fazer a distribuição de novos proventos, então ele pode ser maior porque você tem menos ações circulando no mercado que tem direito a esses proventos. Então a recompra de ações, inclusive, muitas vezes, ela impulsiona a alta de uma ação. Então o que eu acho que a gente vai acabar vendo no mercado são movimentos muito parecidos, mas eu não acho, por exemplo, que a estratégia de você pensar em dividendos ou em renda passiva ou em uma carteira previdenciária, como nós vemos que vários grandes investidores fazem, eu não acho que ela vai acabar. Eu só acho que sim, é sempre muito interessante a gente mesclar um pouco da nossa carteira, tanto com empresas de crescimento como empresas de dividendos. E acima de tudo, acompanhar de perto, principalmente essas empresas que talvez distribuem muito JCP. Agora vamos lá, gente. Passando dessa parte dos dividendos das empresas em si, eu acho que vale a pena a gente falar dos dividendos dos fundos imobiliários, tá? Eu acho que esse ponto da proposta foi o que aparentou fazer menos sentido e é onde está gerando mais barulho nos investidores, e também já tem aí alguns grupos se organizando para tentar fazer uma força-tarefa para que isso não aconteça. Porque você tributar os fundos imobiliários, até então o chamariz para você fazer esse tipo de investimento é que os dividendos eles eram isentos do imposto de renda. E nessa nova proposta, a gente teria incidência de 15%. Só que o que a gente fica procurando nesse sentido seria a contrapartida de você estar tributando esses dividendos, mas como fica a questão da própria gestão desses fundos em si, né? Se realmente vai ter algum impacto ou alguma redução no imposto deles, e também como esse tributo incidindo sobre esses proventos, como isso poderia inclusive afetar a capacidade de investimento desses fundos imobiliários. Alguns já questionam inclusive aquela obrigatoriedade de você ter que distribuir 95% do lucro, para talvez eles terem que distribuir um pouco menos e quem sabe pensar até mesmo no crescimento e não somente nos proventos que eles distribuem. Mas eu acho que essa é a parte que sim, a gente seria muito mais afetado, a gente acho que veria uma redução
principalmente nos dividendos que estariam sendo pagos, porque a gente teria que descontar aí esses 15% sobre esses dividendos, mas quando a gente faz uma comparação de alguns fundos imobiliários que estão com bons yields, ainda assim muitos deles conseguem superar tranquilamente alguns títulos de renda fixa. E sim, é claro que a gente não pode comparar renda fixa com renda variável, mas ainda assim eles conseguem entregar bons rendimentos. É claro que algumas medidas, eu acho que a maioria dos investidores eles ficaram um pouco frustrados com essas propostas, porque a ideia da reforma com certeza ela é tentar simplificar a questão do imposto, mas acima de tudo isso eu acho que as pessoas elas esperavam não ter um aumento na carga tributária ou até mesmo ter alguma diminuição. E do jeito que tá a reforma hoje, mas sabendo que ela pode ter aí várias mudanças até ela efetivamente ser aprovada, nós sabemos que talvez a gente pode ter aí algumas alíquotas maiores, dependendo realmente de como ela passar. Enfim, gente, eu queria realmente trazer mais esse panorama para vocês do que pode acontecer com os nossos investimentos e do que a gente tem que ficar de olho. Eu mostrei para vocês algumas telas ali do Trademap, né, de como vocês podem consultar como que as empresas de vocês fazem os pagamentos hoje, se é dividendos, se é JCP, até mesmo para você tentar entender o impacto que isso pode ter na sua carteira, beleza? Também não esqueçam que para vocês acompanharem todas as notícias que acontecem a respeito de reforma tributária, e não somente isso, mas também sobre coisas que têm a ver com o mercado, economia ou até mesmo de outros países, vocês podem ir na aba de notícias do Trademap e ficar ligado por lá, porque tem vários canais ali de notícias que estão divulgando a todo tempo as últimas informações mais relevantes para os investidores. E além de tudo isso, eu vou fazer o convite para vocês entrarem no Telegram do Trademap, porque lá também a gente está sempre passando as principais informações que podem ser relevantes para vocês, beleza? Bom, agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa segunda fase da reforma tributária e como você acha que isso vai afetar os seus investimentos e se você acha que será necessário talvez uma mudança de estratégia por conta de tudo isso. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.